O grande lance da universidade, para além do ensino profissional, assim, de início de carreira, tem muito a ver com acesso à informação, assim, o tipo de informação que é produzida aqui dentro e o tipo de informação que você tem acesso, assim. Não acho que seja, que nem para quem está aqui dentro é tão fácil ver o resultado prático das coisas que são estudadas aqui, mas que socialmente falando elas têm um respaldo muito grande, assim, quantos remédios, quantos projetos de escola, quantas coisas surgem a partir de pesquisas da própria universidade por demandas que são do social. Para isso que a universidade tem que servir, para destruir de vez os muros que separam o acesso ao conhecimento do resto da sociedade, que fica completamente à parte disso, que fica completamente isolada desse acesso. O espaço da universidade pública também é um espaço do Estado também, sabe? Sendo um espaço do Estado, ele também tem disputa, sabe? Tipo, a gente vê isso hoje, inclusive, sabe? Tipo, essas discussões, entendeu? Sobre privatização e ocupação ocupação da universidade, entendeu? Tipo, essa discussão, essas disputas que você tem, tipo, para você ocupar os espaços da universidade em termos de não ser simplesmente uma coisa pro mercado, mas ser de uma coisa para, tipo, justamente para a sociedade, saca? Para mudança de discurso. A faculdade possibilita que a gente aumente, sei lá, o nosso olhar sobre o mundo a partir de estudos e a partir também da questão de trabalho de campo também, sabe? Porque estar na faculdade é um trabalho de campo, conhecer pessoas novas é um trabalho de campo. E aí eu acho que é isso, sabe? A faculdade, às vezes, para algumas pessoas, às vezes não, para algumas pessoas é o único meio de vencer na vida. Eu me chamo Ângelo, eu tenho 22 anos, eu faço licenciatura em Filosofia aqui na UF. Eu fiz ensino médio em colégio público do Estado, no Rio de Janeiro, na Tijuca. Só que eu não concluí o ensino médio. Eu não concluí. No terceiro ano, chegou na metade do ano, eu larguei a escola. Eu comecei a passar por vários problemas, conta de depressão, ansiedade, pânico, um monte de coisa. E aí eu larguei a escola com a intenção de me formar no ensino médio pelo Enem e tentar a faculdade. Eu queria primeiramente psicologia, na verdade, que era o que eu estava querendo. E aí, assim, eu lembro que eu fiz o Enem com uma cartela de Rivotril na minha mão, porque eu estava desesperado, eu estava muito mal. Eu estava numa semana inteira que eu não conseguia sair do quarto para fazer nada, vomitando a beça de pânico, muito desespero, vários problemas na família. E aí eu lembro que eu fiz, e aí eu teve o primeiro alívio de eu conseguir me formar no ensino médio pelo Enem, quando eu fiz. E aí no processo do SISU, de abrir para psicologia, que eu descobri que na verdade eu queria filosofia. E foi um processo de muita ansiedade, de muito desespero, medo de não passar, muito grande. Medo de ficar parado porque eu tinha largado a escola, porque eu não sabia se eu ia entrar para a faculdade, eu não sabia o que eu ia fazer, eu ia ter que trabalhar. Mas aí acabou que no final das contas eu passei para filosofia aqui na UF, no segundo semestre de 2016, né, porque 2016.1 estava selecionado psicologia e não lembro que outra coisa, acho que geografia. E aí foi isso. Eu passei para filosofia depois, em 2016.2. Eu sou Ana Beatriz, eu tenho 21 anos e moro no Rio de Janeiro. Mesmo com todo o privilégio social que eu sempre tive, assim, os meus pais não fizeram universidade, pública menos ainda. O meu pai teve uma época que ele fez faculdade, mas foi enquanto bem jovem, assim, e deles mesmo nunca partiram essa coisa de tipo, você vai se formar na escola e você vai ter que fazer uma faculdade. Mas acho que a criação, tipo, da minha vida dentro desse ensino particular e a forma como eu sempre fui conduzida dentro da escola me influenciou demais a terminar a escola já com essa ideia que eu ia terminar a escola e que eu ia fazer um curso, tipo, numa universidade pública, sendo possível ou não, mas que eu terminaria a escola e faria uma universidade, assim.
não acho que não posso colocar que foi a vida, assim, que me obrigou a ir por esse caminho, e nem os meus pais, assim, mas acho que uma construção de vida mesmo, assim, de pertencimento a espaços que sempre me colocaram isso quanto uma finalidade possível, assim, alcançável e que seria melhor possível, assim, dadas as opções. Me chamo Dandara, eu tenho 28 anos e sou de filosofia. Eu terminei o ensino médio e aí eu tentei entrar na faculdade de Ciência Ambiental, que é a minha primeira faculdade, em 2011. Aí eu passei, acho que na terceira ou na quinta colocação por aí, mas aí eu tava com matérias ainda para terminar no ensino médio. Aí eu tentei de novo em 2002 e entrei também. E aí eu comecei a fazer ciência ambiental durante um bom tempo, até 2015 mais ou menos. E aí eu conheci amigos que eram de filosofia, tudo mais. E aí eu gostei da filosofia e troquei para filosofia em 2018.2. Eu passei no Enem 3 vezes. Toda a minha carreira escolar foi na pública. Eu sou Vitor, tenho 24 anos e faço sociologia aqui na UF. Eu terminei o ensino médio e aí eu tinha feito o Enem na época, tal, não passei na primeira chamada e tal. Aí eu fiquei um tempo lá pela minha cidade, eu sou de Teresópolis, eu passei um tempo pela minha cidade lá, vendendo algumas coisas, vendendo cocada, sinal e tal. E aí depois no segundo período, eu consegui a segunda chamada para ingressar aqui na UF, e aí eu vim para cá. O primeiro ano do meu ensino médio, que eu repeti, eu fiz numa escola particular, depois eu fui para pública, estadual. Dentro do que você ainda pode fazer dentro da universidade pública ou privada, ela tem uma finalidade bem traçada, que é o preparamento profissional para que se exista um bom plano de carreira ou que se ocupe um bom lugar no mercado de trabalho, assim. Acho que hoje em dia o sistema acadêmico ainda se constrói muito colocando isso como objetivo, né? A mente das pessoas mudou sobre a faculdade, sabe? Porque eu vejo que em Itaboraí era uma mente muito... que a faculdade não era para eles, sabe? Tipo, que a faculdade era para pessoas ricas, era para pessoas que conseguiam se manter, porque também tem essa questão de se manter na faculdade. E hoje em dia as pessoas estão correndo atrás de se manter, claro, tipo, de uma forma sem qualidade ou com qualidade, mas, tipo assim, elas não pensam mais que isso não é para elas, entendeu? É muito difícil, é uma luta que não acaba, né? Porque a gente pensa, eu pensava pelo menos, que ia acabar todo o sofrimento, ia passar tudo. Me formei no ensino médio, consegui meu diploma, entrei para a faculdade, pronto, acabaram meus problemas, agora vai ser tudo. E aí existe vários fatores, né? Porque apesar desses processos que tiveram aí nos últimos anos da tal inclusão, das pessoas que nunca tiveram acesso à faculdade começarem a ter, é uma inclusão que fica só no âmbito da estética, porque enfia-se todo mundo dentro das universidades e as capacidades de manutenção são nulas. Não tem moradia. No meu caso, que eu moro no Rio e estudo aqui na UF, eu tenho que gastar todo dia mais de R$17 de passagem para ir e para voltar, o que é uma barra muito grande. Assim, eu tenho alguma condição de fazer isso, né? Eu não sou... Hoje minha família não é mais pobre, mas, assim... Por exemplo, filosofia, que é um curso majoritariamente cotista, imagino, o curso que eu faço, assim, as pessoas ficam abandonadas à própria sorte. As pessoas não têm moradia, as pessoas têm que se virar para rachar apartamento por aqui perto, porque moram longe. As pessoas não conseguem, a maioria das vezes não conseguem bandejão por conta da falta de verba. Os funcionários não são pagos, aí o pessoal tem que se virar para comer, para poder ficar aqui o dia todo. Então, assim, o que a universidade e o Poder Público Federal fazem para manter as pessoas aqui na universidade, para de fato romper essa barreira, é quase nada, é praticamente nada, na verdade. Porque você pega a taxa de evasão, é um negócio absurdo. Aumenta muito a taxa de ingresso, mas aumenta tanto quanto a taxa de evasão. Isso não é inclusão. Eu moro em Itaboraí. E aí, tipo, acho que acabaram de cortar... Não, tenho certeza que acabaram de cortar da Proás o transporte, né? A bolsa de transporte. Então, tipo, eu tive que dar um jeito. Ainda bem que a minha cidade tem esse ônibus universitário, entendeu? E aí,
acabou que eu consigo vir e ir para casa e continuar na faculdade a partir disso, porque senão eu teria que trancar a faculdade. A dificuldade também está nessa questão também que a faculdade está passando, tudo mais, de corte, de verbas, tudo mais, e de também, tipo, conseguir chegar, tipo, no mesmo limiar que os outros alunos, sabe, com tão pouco. Cara, no mundo ideal pra mim, tá ligado? No mundo ideal pra mim, você teria, tipo, saca? Tipo, no meu mundo ideal, você teria muito mais, sabe, tipo, muito mais políticas públicas, tipo, pra ajudar a galera, entendeu? Que tá aqui na universidade, sabe? Tipo, principalmente moradia, tá ligado? Moradia, pô, é um problema sério. É preciso que se pressione cada vez mais e mais para que cumpra. Pressionar tanto os reitores das universidades, tanto o poder público, porque a função da universidade tem que ser essa, tem que ser uma função, tem que ser incluído no restante da sociedade, não tem que ser uma dividida da sociedade, onde tem as pessoas, a classe intelectual, a classe que pensa e que ganha bem, e o restante que é só mão de obra. Qual a diferença entre a faculdade e a universidade? A diferença entre universidade e faculdade acho que tem muito a ver com o campo de pesquisa, assim, as faculdades hoje em dia, principalmente, privilegiam muito em si, elas ensinam só o profissionalizante, né, o caminho de carreira e cada curso em específico. Uma universidade trabalha muito mais sobre esse campo de atuação, acho que até desse pilar da extensão que a universidade fala tanto, que é sobre produzir pesquisa e produzir conhecimento de acordo com o retorno social, assim, né? Acho que essa é a grande coisa que a universidade tem, que a diferencia da faculdade. Eu faço licenciatura e faço parte do projeto PIBID, então eu tenho um projeto que me ajuda a iniciação da docência, assim, que me ajuda a começar uma carreira. As questões podem ser levantadas ainda dentro de um lugar onde eu tenho um espaço para debate, e não necessariamente eu vou chegar lá na sala e vou ter que lidar com todas as questões que envolvem essa prática docente sozinha ou descobrir sozinha, assim. Acho que esse é um grande benefício da universidade pública hoje. O que as pessoas que conseguem estar aqui na universidade ganham é uma coisa assim, que por um lado, apesar de todos esses problemas, elas ganham um acesso a um conhecimento que elas nunca puderam ter antes. Acesso a materiais, a professores com uma formação que elas nunca viram nas escolas onde elas estudaram. E isso é fundamental para o próprio desenvolvimento do país, né? Você ter pesquisas públicas, você ter a universidade funcionando a pleno vapor para poder produzir para o próprio país, produzir para a própria população, né? E o que hoje se intenta é, na verdade, você cercear isso, você dar um passo atrás nessa suposta inclusão para que continue somente a mesma casta de pessoas de sempre se formando e produzindo para, na verdade, vender projetos para o exterior. Na verdade, esses projetos nunca são usados para cá, né? É uma universidade pública que não é a rigor, não é em última instância plenamente nacionalizada, no sentido de que o que a gente produz não serve a gente. O que a gente produz, o que a gente pensa aqui, o que a gente faz aqui, né, não serve a nossa população. E com isso vem os projetos privatistas, que é para deixar claro que não é para servir a população mesmo. É para servir a quem já tem dinheiro.